Salve, salve família Arena! Salve, salve, areneiros e areneiras! Estamos em mais um resumo do dia nesta sexta-feira. O Vitória se preparando para poder enfrentar a equipe do Barcelona de Ilhéus, já com a confirmação que Edenilson vai ser titular, afinal de contas, da coletiva hoje. Mas a gente vai falar sobre esses outros assuntos aqui neste canal, aqui neste vídeo. Portanto, peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Ative as notificações, hype esse vídeo, fortalece, ajuda. E agora a gente vai falar a respeito de Vitória, que é o assunto mais importante do dia, né? Vamos lá, meu povo. Sem muitas delongas, sem demorar muito, afinal de contas, o meu tempo e o seu tempo também é caro. Então não vou ficar enchendo linguiça, não vou ficar falando coisas sem muito sentido, né? Fazendo vídeo longo, não vou fazer isso, não tenho paciência para poder fazer isso. Vamos lá. Primeira notícia do dia, logo falando sobre o atacante Pedro Henrique. O Vitória finalmente anunciou a contratação do jogador. Ele chega no Vitória até o final de ano 2026. Ele já está quase uma semana. Passou quase uma semana fazendo exames médicos para poder assinar com o Vitória. Ele chegou, tem passagens aqui no Brasil, né? Pelo Grêmio Anápolis e pelo Atlético de Goiás também. E fora jogou no Leixões, Benfica B, Feirense, Farense, Radomiak Randon, lá da Polônia, Yuan Truitao, da China, Kopenhague, e tava no Yuan Yunqun, lá da China. Em 2025 foram 32 jogos, 13 gols e 5 assistências. Mas lembrando que o Pedro Henrique, ele veio pro Vitória, mas ele tem uma cláusula. Rapaz, tá parecendo cara de mal, viu? Cara de mal do seu Pedro Henrique. Mas ele tem uma cláusula de renovação automática, ou seja, ele tem algumas metas individuais e coletivas. Caso bata, ele renova o contrato de forma automática com o Vitória. Portanto, o Pedro Henrique, novo reforço do Esporte Clube Vitória. Uma outra notícia também que eu trago aqui é a seguinte. Lembra de Alisson Santos? Lembra de Alisson Santos? Pois é, eu sei que você lembra. Sei que você lembra. Tô perguntando assim de forma de forma provocativa, mas eu sei que você lembra de Alisson Santos. O Napoli está interessado na contratação do jogador, a princípio por empréstimo, certo? A princípio por empréstimo. Informação do Gianluca Di Masio, o Alisson, formado no Vitória, foi emprestado ao Náutico, emprestado ao Figueirense, foi negociado com o União Leiria. Lá foi muito bem, foi vendido ao Sport, o Vitória inclusive lucrou com essa negociação e agora tá muito bem lá na Europa, fazendo gol inclusive em Champions League, e agora o Napoli está de olho em Alisson. Caso o jogador seja vendido, o Vitória tem 20% dos direitos econômicos do atleta, mas a princípio ele vai por empréstimo. Meu irmão, se essa negociação sair e o passe fixado em 20 milhões de euros, caso o jogador seja vendido, o Vitória embolsa 4 milhões de euros, fora o valor que Vitória tem de mecanismo de solidariedade. Como ele jogou do sub-15 até. Ele jogou de 15 anos a 21, Vitória deve ter aí por volta de mais 3% dos direitos de negociação, ou seja, Vitória teria 20% dos 20 milhões, ou seja, 4 milhões de euros, mais 3% dos 20%, dos 20 milhões, ou seja, daria em torno de 600 mil euros. Vitória lucraria 4,6 milhões de euros. O euro tá beirando em torno de R$100, o Vitória lucraria 25 milhões de reais somente com a venda de Alisson. Então seria bacana, né, a venda de Alisson. Mas enfim, mais um jogador aí que o Vitória pode vender, Vitória voltando a ter o costume de ter mecanismos de solidariedade. Uma pena que com o Lucas Esteves isso não rolou. Por quê? Lucas Esteves saiu de forma gratuita pelo Grêmio. O jogador foi negociado, rescindiu o contrato e já foi anunciado lá no Atlético São Luís do México. O Grêmio manteve parte dos direitos econômicos, mas o Vitória, como tinha somente o direito econômico, quando o jogador tivesse passe ligado ao Grêmio, o Vitória acabou perdendo os direitos econômicos do atleta, né? Portanto, Lucas Esteves aí, o Vitória não vai lucrar absolutamente nada com a venda dele. Aí você me pergunta, Ítalo, mas isso é normal acontecer? Normal não é.
mas o Vitória já passou por isso em algumas situações, como por exemplo, o Vitória negociou Leandro Domingues lá atrás para o Cruzeiro, manteve 50% de direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro rescindiu o contrato de Leandro, ele foi para o Japão, o Vitória perdeu 50%. Teve negociação também, se bem me lembro, acho que foi com o David da Hora, também na mesma situação. O jogador tinha contrato com o Metalist, rescindiu o contrato, o Vitória perdeu direitos, não recebeu o dinheiro da venda e o jogador foi para Fortaleza com 100% do Fortaleza. Então isso acontece no futebol com alguma frequência, inclusive, mas o Vitória já passou por esse tipo de coisa. Infelizmente, perde os direitos do Lucas Esteves na negociação. Difícil, viu? Complicado. Outra notícia também, o Vitória anunciou hoje a numeração fixa para a temporada 2026, né? E aqui tem algumas coisas que chamam a atenção. O Claudinho manteve a camisa 2, o Vitória não tem camisa 6, nenhum dos laterais esquerdos optaram pela camisa 6. O Paulo Henrique, o Pedro Henrique assumiu a camisa 9, inclusive essa semana foi divulgado essa mesma numeração, mas sem o camisa 9. E aí o clube publicou e apagou, para justamente incluir o Pedro Henrique aqui como novo camisa 9 rubro-negro. Além disso, o Vitória não tem nenhum camisa 12, nenhum camisa 14, nenhum camisa 15. Tem o Rubens Mael aqui com a 16, o Cauã teve a 18, Gabriel assumiu a 22, Marinho pegou a 7, que era de Eric, e antes era do Gustavo Mosquito. Edenilson manteve a 26, Dudu Miraíma ficou com a 28, o Fitterman manteve a 35, o Eric voltou para 33 de novo. Deixa eu ver mais aqui que tem novidades. O Nathan Mendes pegou a 45, o Luan Cândido pegou a 36, Almaraz 46. Aqui, a partir daqui, a maioria da turma é da base. Então você vai ver Alejandro 46, Alcélio 47, Ivan Henrique 48, Paulo 50, Lohan 52, André 53. Você tem Caio Farias, Cauã Faria, na verdade, 54, Zé Breno 55, Cauã Vitor 56, Ezequiel 57, Manuel 58, Jean 59 e assim vai, né? Luiz Miguel 64, Felipe Cardoso 76, Nery manteve a 77, Kaiser manteve a 79, Jamerson 83, Diogo 91, Kaique 95, Matheus Silva 98 e o Felipe Vieira. Felipe Vieira pegou a 99. A última camisa do Vitória vai ser de Felipe Vieira. Não sei nem se ele vai utilizar, né? Mas tá aí com a camisa 99. Essas camisas, inclusive, fixas, não significa que o jogador não vai ser negociado. O Claudinho, por exemplo, tem proposta do esporte. O Felipe Vieira também pode ser emprestado ao longo da temporada. Numeração fixa não significa que o jogador não vai ficar no Vitória eternamente até o final da temporada, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Outra informação também que eu não trouxe para cá porque não é pauta nossa, foi que o Alejandro acabou acertando a sua negociação com o Internacional, vai lá pro empréstimo. O que é que isso impacta pro Vitória? Impacta positivamente, porque o maior rival do Vitória na contratação do Eric Lacerda era o Internacional, e com a negociação de Alejandro, a tendência é que o Internacional abra mão do Derek e o caminho para o Vitória fique mais livre para o Vitória adquirir o atacante lá do Cuiabá. Mas vamos ver como é que vai andar essa semana, porque negociação de futebol, vocês sabem, né? Às vezes está avançado, tá encaminhado e não anda e trava e tal, não sei o quê. Mas, a princípio, o principal concorrente à contratação de Derek Lacerda era o Internacional. Com o acerto com o Alejandro, o jogador fica numa situação mais livre, mais tranquila para o Vitória negociar com ele. Então vamos aguardar, sem criar polêmica, vamos aguardar com tranquilidade, com paciência para as negociações andarem sem dar problema para o Vitória. Fechou, meu povo? É isso que eu tinha de resumo no dia de hoje. Voltarei em breve com mais notícias sobre o Esporte Clube Vitória. E é isso. Peço o seu like, peço a sua inscrição no canal aqui no finalzinho. Já estamos chegando próximo da barreira dos 37 mil inscritos. Então quero ter você aqui, me ajuda nessa missão. Agora faltam, bota uns 100, bota 100 inscritos para chegar a 37 mil. Então se puder, compartilha esse link em 5 grupos de WhatsApp. Já vai ajudar pra caramba. Ah, então, mas eu não tenho 5, eu tenho 3. Compartilha 3. Ah, então eu não tenho só 5, eu tenho 10. Compartilha nos 10. Ajuda. Isso ajuda, fortalece e, além disso,
hypa também, que o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade. Fechou, povo? Até a próxima. Já fui.